Eu sempre fui um grande fã de Pokémon. Todo jogo novo é algo para adicionar no meu carrinho de compras. Mas infelizmente, eu nunca joguei a primeira geração apesar de saber quase tudo sobre ela, o que fez alguns dos meus amigos ficarem bravos comigo, já que é a geração favorita deles nos jogos. Pensando nisso, decidi comprar uma das 3 versões, Red, Blue e Yellow, porque sou daquele tipo de pessoa que odeia usar emuladores e acha que eles de alguma forma estragam a experiência real. Alguns dias atrás, fui a um sebo na minha cidade para ver se conseguia encontrar alguma coisa. Depois de um tempo procurando, eu encontrei um Game Boy color roxo e imediatamente perguntei ao dono da loja se estava funcionando. Ele disse que estava e me mostrou alguns dos jogos que as pessoas lhe venderam. Para minha surpresa, havia um cartucho do Pokémon Yellow no meio deles, um pouco danificado, mas eu não me importei, porque era isso que eu queria comprar, um jogo do Pokémon da primeira geração. Eu tinha $60 no bolso, então perguntei ao vendedor se ele poderia me vender tanto o Game Boy quanto o cartucho por esse preço. Ele me vendeu e eu contentemente fui para casa para jogar. Quando eu liguei o console, o logo da Game Freak apareceu. O jogo estava funcionando bem. No entanto, nenhum som tocou. Eu verifiquei o volume, mas isso não era problema. Isso me deixou um pouco preocupado porque eu não queria um videogame com defeito. Quando a tela do título apareceu, pulando a clássica cutscene do Pikachu no começo, o som começou a funcionar. Que alívio! O Game Boy não era o problema. Algo estranho estava acontecendo. Pikachu apareceu sem o rabo, não havia nada escrito em seu balão de texto e a música da tela do título estava ficando mais estranha enquanto eu olhava para o rosto dele. Quando apertei Start, seus olhos simplesmente desapareceram com todo o som. Eu pensei que isso era uma falha, mas, para mim, o jogo já estava com glitches demais. A tela do menu apareceu e a estranha música da tela de título começou a tocar novamente. Havia um progresso salvo, mas eu selecionei novo jogo, de qualquer maneira. Quando eu apertei a música que toca no discurso do professor Carvalho começou a tocar tão bugada quanto a anterior. Quando ele apareceu, sua cabeça e braços estavam faltando. Eu sabia que o jogo foi hackeado, mas eu não acredito nesses jogos amaldiçoados que podem fazer as pessoas se suicidarem e tudo mais, então eu apenas tentei continuar jogando isso. A tela ficou branca de repente antes que o cadáver de Carvalho começasse a falar e eu voltei para a tela do menu. Achando tudo muito assustador, selecionei e continuei. O nome do treinador era Yellow. Ele tinha 0 insígnias, 0 Pokémon registrados na Pokédex e seu tempo de jogo era 0 e 0. A música parou e a tela ficou branca como eu normalmente esperava, mas por mais tempo que o normal. Depois de um tempo esperando que algo acontecesse, o quadrado que mostra a emoção de Pikachu apareceu. Ele estava realmente triste, como quando ele está com uma condição especial no jogo, paralisado, queimado, envenenado ou congelado. A tela ficou branca novamente até o treinador aparecer e o jogo começar. Eu estava no laboratório do professor. Não havia música e a paleta do lugar não era como a da cidade de Palete, era de cor verde, como se fosse uma rota. Saindo de lá, vejo o que parece ser a cidade de Palete abandonada. As únicas coisas que restaram lá foram eu e o laboratório. Eu andei para o norte para ir para a primeira rota e vi diferenças notáveis. Não haviam bordas para pular e ela parecia muito mais longa do que o habitual. Os Pokémon selvagens naquele lugar não eram apenas Pidgeys e Ratatas. Havia alguns aleatórios, de Clefairies e Cubones até Gengars, Alakazam e até mesmo Raishus. Como eu não tinha Pokémon, qualquer coisa que eu selecionasse durante uma batalha, exceto o Rum, fazia uma mensagem aparecer, Uri, GTY. Depressa, saia daqui. Passei alguns minutos lá, mas parecia horas para mim, como se eu nunca fosse sair daquele local. Quando finalmente vi que não havia mais grama alta, senti-me melhor, mas ainda havia um longo caminho até a cidade de Viridian. Chegando lá, alguns dos tiles do jogo foram corrompidos, sendo substituídos por água e números. O único lugar onde eu era capaz de entrar era o centro Pokémon. Entrei lá, a música era um pouco diferente do normal e o lugar parecia abandonado assim como o Palete, porém, notei que havia algo no lugar onde a garota do Cable Club geralmente ficava. Aparentemente, era a Chansey da enfermeira Joey. Quando eu interagi com o Pokémon, seu cri tocou, mas de forma lenta e distorcida, me deixando surpreso. Uma batalha entre o treinador, e Chansey do nível 50 começou. A música estava muito bugada e de alguma forma assustadora. Chansey parecia extremamente infeliz.
Estava chorando, assustada, angustiada. Como eu disse antes, eu não acredito em jogos amaldiçoados, mas aquele espírito de Chansei me fez sentir muito desconfortável, como se eu pudesse sentir sua dor. Eu ainda não conseguia fazer nada, nem mesmo fugir dessa vez. Quando eu tentei correr, a mensagem de canto escape aparecia, fazendo-me perguntar como eu poderia terminar aquela batalha. Depois de um tempo tentando descobrir o que fazer, uma mensagem apareceu de repente. O inimigo Kakipe usou. Eu fiquei confuso. O Kakipe? Pikachu ao contrário? Do nada, as cores da tela foram invertidas por um tempo, e quando voltaram ao normal, o HP de Chansei começou a descer lentamente. Para baixo. E para baixo até que isso aconteceu. Chansei desmaiou. Eu fiquei muito triste. Mas o fato de que a palavra enemy não apareceu antes de Chansei chamou minha atenção, como se Chansei não fosse meu verdadeiro inimigo. Quando desmaiou, um split completamente diferente de Pikachu apareceu. Seus olhos eram maiores assim como sua boca, com aquele sorriso maléfico que me deixava nervoso. E eu tinha agora uma barra de HP, assim como aquela coisa, significando que eu estava lutando contra aquele monstro nível 100 chamado Kakipe agora. Assim como nas outras batalhas, eu não pude fazer nada. Tudo que eu selecionasse fazia a mensagem, depressa, vá embora, não pode escapar, aparecer. Inimigo Kakipe usou espaço ponto de exclamação, assim como fez com Chansei. No entanto, ele não fez Show desmaiar, mas o deixou com quase metade de seu HP. Eu ainda não conseguia nem atacar, nem usar um item e nem fugir, então ele me atacou novamente, deixando-me com menos de 5 HP. Eu estava com medo, não queria perder. Estava com muito medo do que poderia acontecer. Inesperadamente, logo após me atingir pela segunda vez, uma mensagem pôde ser lida na caixa de texto. Chansei usou Softball Lead. O HP de eu começou a crescer novamente. Chansei, apesar de ter desmaiado, me ajudou na batalha. Quando minha barra de HP ficou cheia, o cri de Chansei pôde ser ouvido, mas desta vez, ainda mais distorcido e estranho. Chansei morreu. Eu estava com medo. Nada poderia me ajudar naquele momento. Era só eu e o Kakipe na batalha. Eu ainda não era capaz de fazer algo. Então aquela criatura maligna usou o mesmo movimento. O inimigo Kakipe usou. Desta vez, fazendo meu HP cair para 0 com um hit. Acerto crítico. Io desmaiou. A paleta de cores da batalha ficou preta. Acabou. Io apagou. Nesse ponto, a tela ficou preta por algum tempo. Um pouco depois, ficou branco novamente e o mesmo quadrado mostrando a emoção de Pikachu apareceu. Ele parecia ainda mais triste desta vez. Depois de um tempo, uma mensagem apareceu, sem esperança. Quando pressionei A, outra mensagem apareceu, seguida por um efeito sonoro alto. O Kakipe foi pego. O jogo me mandou de volta para a cidade de Viridian e quando eu vi o split do meu personagem, eu me assustei. O Overworld Spirit de eu ficou totalmente preto, com uma forte cor vermelha em seus olhos. Eu verifiquei o perfil do treinador, e foi a mesma coisa que eu descrevi. Quando eu chequei meu menu Pokémon, havia algo lá, um Kakipe nível 100, o mesmo que eu enfrentei. Realmente não havia esperança de vencer esse monstro horrível, exatamente como a mensagem da caixa de texto dizia. A cidade de Viridian pareceu muito mais corrompida do que antes. A paleta de cores era vermelha, a música tocando era algo que eu nunca tinha ouvido antes e as novas tiras que estavam no mapa não me deixaram ir para a direção sul. Então minha única escolha foi retornar ao centro Pokémon. Quando entrei na porta, a caixa de texto abriu. Por favor, me ajude. Eu ainda não sei quem disse isso. Talvez o treinador? Eu notei que Chansei não estava mais lá, então eu poderia usar as 2 escadas do Cable Club. Descer elas fizeram o cri de Chansei tocar. Ela disse, eu sinto muito, e o apareceu na sala do Cable Club depois de algum tempo andando lá. Ele simplesmente parou por um momento e fez a tela ficar branca. O mesmo quadrado de Pikachu apareceu outra vez, mas não havia nada nele, apenas uma caixa quadriculada em branco, que foi substituída pela mesma música que toca durante a batalha de Kakipe, desta vez invertida, com a mensagem, amaldiçoado para sempre. Depois disso, pressionar qualquer botão não faria nada. Então a única coisa que eu era capaz de fazer naquele momento era desligar o Game Boy. O fato de eu ter esse cartucho misterioso não me fez parar de jogar Pokémon. Para ser honesto, eu meio que gostei disso. Eu senti que eu estava numa daquelas creepypastas, sabe? Foi uma experiência legal. Assustadora em alguns momentos.
Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.